Ora, então, boa tarde a todos. Aqui estamos para mais uma conversa com sócios e amigos do Centro de Arqueologia da Almada. Hoje temos connosco a Mariana Santos, que vai apresentar a conversa A profissão de arqueólogo ou arqueóloga a partir de um estágio curricular narrado na primeira pessoa. A Mariana é mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem um perfil polivalente em diversas áreas do património, gestão administrativa, inventário, investigação, trabalho de campo, mediação cultural e divulgação científica e participou em campanhas de escavação em sítios de referência, como o Abrigo do Lagar Velho e a Maia, tendo também realizado nestes sítios visitas guiadas em diversas línguas. Atualmente colabora com o Centro de Arqueologia da Almada em diversos projetos. Ela não incluiu no seu currículo, mas, por exemplo, organizou agora o Dia Aberto, que aconteceu agora muito recentemente. E dou a palavra à Mariana. Bem-vinda. Olá, muito obrigado a todos, à Cristina, ao Centro de Arqueologia da Almada e à Eva Blum por me ter feito este convite e agora vou partilhar a minha tela. Conseguem ver, certo? Ok. Então, o que eu vos venho aqui apresentar hoje, lá está, é o estágio que eu realizei para a obtenção do meu grau de mestre na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Um breve resumo da apresentação. Primeiro vou abordar a instituição, o LARC e as arqueociências, porque o LARC é um laboratório de arqueociências, a apresentação do próprio estágio, os objetivos e a metodologia, a organização do estágio e do relatório de estágio, as atividades envolvidas, paradas por investigação, avaliação e atividades complementares, e o balanço final. O LARC e as arqueociências. Como eu já referi anteriormente, o estágio curricular foi desenvolvido para o grau de obtenção de mestre e desenvolveu-se entre 1 de março de 2021 e 11 de março de 2022, no Laboratório de Arqueociências do Património Cultural, IP, situado em Lisboa, na Ajuda, sob a orientação de Mariana Diniz, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, UniArc, e Ana Cristina Araújo, LARC, Património Cultural. O LARC está aqui representado nesta figura de baixo, e a sua criação remonta ao século XX, concretamente a 1997. Na altura chamava-se Centro de Investigação em Paleoecologia Humana e Arqueociências, a sigla CIPA, estrutura enquadrada no Instituto Português de Arqueologia. O IPA, que na altura era a tutela que geria o património. Desde essa altura, desde a altura do IPA até agora, até o património cultural, a tutela sofreu várias alterações, tanto de nome como internamente, mas o LARC sempre pertenceu à tutela. A título de exemplo, antes de se chamar Património Cultural, de 2012 a 2024 era a DGPC, Direção-Geral do Património Cultural. No LARC operam várias áreas disciplinares distintas que se complementam no objetivo principal, a produção de conhecimento sobre o passado das comunidades humanas, a nível económico, social, tecnológico e biológico, bem como a exploração e interação com o ambiente que as rodeava, sendo essas áreas disciplinares a tecnologia lítica, a traciologia, a geoarqueologia, a paleobotânica, a arqueozoologia e bioarqueologia humana. Para auxiliar na investigação produzida, este laboratório tem à sua disposição infraestruturas e equipamentos científicos, bem como coleções de referências acessíveis a todos os interessados. A osteoteca, que é logo aqui a primeira figura que eu aponto com o rato, basicamente é uma coleção de referência para os ossos de animais, fauna e por aí fora. A paleonoteca, que está aqui representada por esta figura, basicamente é o estudo dos pólenes, e também a carpoteca, que é o estudo dos frutos e das sementes, muito, muito sinteticamente, porque cada uma destas tem assim, designações mais específicas. Mas agora, para simplificar, e a carpoteca, que é esta figura aqui, que basicamente são o resto. Carpoteca, já disse agora, frutos e sementes. A xiloteca é isso, que são os restos de madeira carbonizada, basicamente o carvão vegetal. Aqui novamente também temos a arqueozoologia e aqui, como eu há bocado referi, a bioarqueologia humana. As três primeiras são as coleções de referência, com os equipamentos para estudo, e estas duas imagens aqui é uma representação das áreas disciplinares.
Nesta aqui temos a parte da tecnologia lítica, onde o laboratório também tem à sua disposição uma coleção de referência experimental. Lá está, novamente para estudar os artefatos líticos. O LARC também colabora com instituições como faculdades, universidades, centros de investigação, para os investigadores poderem usufruir deste espaço, e também no acompanhamento de escavações arqueológicas de categoria C. A categoria C é uma categoria que está regulamentada, que é o Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, que eu durante o resto da apresentação vou falar muito. Basicamente existem 4 categorias. É a categoria A, que é os projetos de investigação, a categoria B, de valorização cultural, a categoria C, que são basicamente da arqueologia urbana nas grandes cidades, e a categoria D, escavação de emergência. E ao longo do meu slide eu vou falar mais na categoria A e na categoria C. E agora vou passar à apresentação do estágio. O estágio curricular desenvolveu-se a partir de 2 linhas orientadoras fundamentais: o aprofundamento de competências teóricas e práticas nas arqueociências. Algum deste conhecimento eu já tinha na faculdade, e com este estágio foi, lá está, o aprofundamento e a familiarização com a legislação, procedimentos e metodologias da gestão do património arqueológico. Estas duas linhas tinham o objetivo de juntar 2 áreas muito importantes na arqueologia, que é a arqueologia da investigação e a arqueologia da gestão. E os objetivos específicos, tendo em conta estas linhas orientadoras, foram complementar a formação académica, aplicar conhecimentos teórico-práticos, desenvolver práticas ajustadas ao mercado de trabalho, facilitar a integração profissional, aprofundar conhecimentos através do armazenamento de materiais arqueológicos, lidar com tarefas reais, avaliação, pareceres, decisões em campo, divulgação, reuniões e escavações, tarefas reais da profissão de arqueólogo. E foi desenvolvida uma metodologia para cada tipo de atividade. Por isso, temos o inventário do sítio arqueológico de Toledo, que foi criada uma base de dados, as saídas de campo, a análise e emissão de pareceres técnicos e a monitorização das atividades e ações. Portanto, para o inventário foi criada uma base de dados com a informação básica para identificar cada peça arqueológica. E a base de dados tinha o número de contentor, o ano de recuperação, o tipo de vestígio, por exemplo, se era cerâmica, lítico, por aí fora, o número de fragmentos, o quadrado, o nível, a camada, o número de peça coordenada e o número de peça não coordenada, a matéria-prima, a tipologia e observações. As saídas de campo foram produzidas as fichas de campo, como podem ver aqui numa imagem que por acaso até está preenchida, e o objetivo era, lá está, auxiliar tanto a própria saída de campo como também a produção do relatório de cada atividade. E na ficha de campo consta o local, a data, o tipo de contexto / sítio visitado, o objetivo da própria saída, os resultados e algumas imagens ou observações caso fosse necessário. A análise e emissão de pareceres técnicos foi realizada no âmbito da gestão do património arqueológico e seguiram os critérios de metodologia estabelecidos no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, na Circular 1/2015, Projetos de Investigação Plurianual da Arqueologia, e Circular 1/2014, Trabalhos de Antropologia Biológica em Contexto Arqueológico. E por último, só um bocadinho, a monitorização das atividades e ações. Para isso foi criado um caderno de estágio, como podem ver aqui nesta figura, e constava as principais informações decorridas diariamente no próprio estágio, como por exemplo a data, o local, o responsável e o que foi feito. E também foi criado um caderno de campo com o mesmo objetivo, mas neste caso o caderno de campo incluía as informações diárias da campanha do abrigo do Lagar Velho. E vou passar ao slide seguinte, a organização do estágio e do relatório de estágio. Os estágios decorreram em 3 contextos: o laboratório, representado aqui por esta figura, o gabinete, representado aqui por um esquemazinho, e a investigação. Investigação não, as saídas de campo, exato. E o estágio também foi organizado, além destes 3 contextos, por tipos: investigação, avaliação e atividades complementares.
O relatório de estágio que está por publicar no repositório foi dividido por 8 capítulos: a apresentação, a instituição de acolhimento, atividades envolvidas, atividades complementares, balanço final, bibliografia e anexos. E agora vou passar à parte que mais interessa, que são as atividades desenvolvidas. As atividades que eu vou apresentar aqui estão divididas pelos tipos: investigação, avaliação e atividades complementares. A primeira atividade não foi a primeira atividade a ser realizada, mas que aparece aqui no slide, foi esta aqui, que consiste em recolha de amostras de fauna marinha, datação por OSL e sedimentologia. Datação por OSL. As siglas estão em inglês, que significa Optically Stimulation Luminescence. E basicamente mede a última vez que os grãos de areia apanharam luz solar. É um excelente método para datar sítios arqueológicos. Claro que tem sempre os seus erros, mas atualmente usa-se muito. E este trabalho foi feito com o objetivo mesmo de estudar a evolução ribeirinha em Lisboa. E para isso foi desenvolvida num sítio arqueológico de Alcantramar, e este sítio, como eu referi há bocado, foi descoberto por uma escavação de categoria C, ou seja, um trabalho onde futuramente são construídos edifícios habitacionais. O edifício, aliás, já está todo construído. É aquele que se vê da ponte 25 de Abril, quando se passa no comboio. São aqueles prédios enormes, não são habitacionais, mas são de escritório. São esses prédios enormes. E nesta atividade, portanto, foi recolhida a fauna e a datação por OSL. Estes buraquinhos todos fazem parte do próprio sistema de datação, e no final do dia estas amostras da fauna foram depositadas no largo para ser estudados pela geóloga Ana Costa. Na figura da direita está aqui representada pelos Concheiros de Muja, por um sítio arqueológico extremamente conhecido e também muito escavado, mas esta atividade não se centra neste sítio arqueológico, foi um bocadinho ao lado. E como diz o título, foi a recolha de flora para identificação do isótopo de estrunço na região do estuário do Tejo. A flora inclui árvores, arbustos e ervas, e o isótopo de estrunço é muito utilizado para estudos de mobilidade. Mais uma vez, no final do dia, as amostras foram depositadas no largo, mas não foram estudadas no largo, foram enviadas para uma universidade inglesa. A seguinte atividade foi a escavação no abrigo do Lagar Velho, em Leiria, decorreu entre julho e agosto de 2021, e podem ver as várias fases de uma escavação. Por acaso aqui optei por representar cada uma delas. Neste caso temos a escavação, uma escavação, e estão aqui tantas pessoas porque era um nível onde se encontrava muito material arqueológico, por isso as pessoas concentravam-se todas aqui. Depois, mais uma vez, temos a recolha de amostras, neste caso é de sedimentologia, para perceber as alterações todas que o sítio ocorreu. Aqui nesta imagem é o chabar de crivo, que são assim umas malhas de rede, para descobrir os materiais que não se encontram aqui na escavação. Aqui temos uma representação do dia aberto, onde as pessoas vão visitar o sítio arqueológico. Aqui é o trabalho já de laboratório, também para encontrar material que não se encontrou tanto aqui no crivo como na escavação. E aqui temos o sítio tapado no final da escavação para estar protegido, e a estação total que permite coordenadas tridimensionais dos objetos. O sítio agora neste momento está fechado, mas o Centro Interpretativo do Abrigo do Largar Velho fornece informações sobre o sítio. Normalmente o sítio está aberto durante as escavações, mas agora também já não há escavações, por isso só mesmo ou no Museu de Leiria ou no Centro Interpretativo. O sítio foi descoberto em 1996, com a sepultura infantil, o Menino do Lapê, muito conhecida, e nos últimos, entre 2018 e 2022, um projeto de investigação optou por escavar no local. E durante esses 4 anos, um dia no mês de agosto, foi aberto à população e aos interessados também. A seguir temos a análise de coleções de referência. Aqui temos da bioantropologia, com a réplica de um esqueleto articulado e montado, a tecnologia lítica representada pela esquematização
dos núcleos, e a zooarqueologia também é representada pela anatomia de um cão. E estão aqui representadas 3 análises de coleção de referência, e o objetivo era contactar com as diferentes realidades. A da tecnologia lítica permitiu, além de ler artigos da especialidade sobre o assunto, comparar com os materiais de Toledo que eu fiz o inventário. Aqui a da zooarqueologia era mesmo tomar contacto com a zooarqueologia, e além também de ler artigos da especialidade, tentei montar a réplica de um animal. E a biotrompologia foi, além de ter de tomar contato com a réplica de um esqueleto humano, foi os artigos de. Artigos não, desculpa, enganei-me. Foi com sessões. A título de exemplo, deixa eu ver se eu descubro. A título de exemplo, temos a estimativa da idade à morte, a afinidade populacional e a estimativa da estatura. A seguir, a atividade seguinte é a preparação de 2 crias neonatais de suscrofa doméstico para a osteoteca do lar, que, como eu referi logo ao início, a osteoteca do lar, que permite comparar os ossos encontrados na escavação com, com os que estão expostos no lar. Isto tudo tem um procedimento científico que foi trazido pelo investigador Simon Davis para Portugal em 1971. E este procedimento científico também se desenvolve em Espanha, Londres, Chipre e Kurdistão. E neste caso foi um acordo entre a Faculdade de Medicina da Universidade Lusófona de Lisboa que permitiu fazer esta atividade. E a seguir, o trabalho de inventário. À semelhança da escavação, também está aqui representado um bocadinho de cada trabalho. Temos aqui a base de dados, como já expliquei há bocado, com os campos todos. O processo aqui da amostra de conchas, abrir o saquinho, ver se está tudo em ordem. E se não tivesse tudo em ordem, no sentido de não se perceber aqui as etiquetas com informação do sítio, da escavação, da camada, o trabalho de colocar etiquetas novas, saquinhos novos, para ficar tudo em ordem, para não se perder nada. A seguir ao trabalho de inventário, a digitalização dos cadernos de campo, que também auxiliaram muito no inventário da base de dados, a colocação dos mesmos em contentores, e aqui também uma ajuda para o trabalho de inventário, porque como eram muitas peças, para não escapar nenhuma, ficaram assim todas ordenadas para saber o que era qual. Porque uma peça arqueológica sem contexto não dá para estudar, é muito importante o contexto em arqueologia. E o segundo tipo, a avaliação, representada aqui por 3 sítios diferentes, entre campos, dado o tamanho do sítio, foi em 3 vezes, fui visitar o sítio 3 vezes, sempre que todas estas atividades foram sempre orientadas pela doutora Ana Cristina Araújo. E o sítio localiza-se na antiga Feira Popular de Entre Campos, bem próximo da estação ferroviária. E o objetivo era observar a metodologia que a própria empresa de arqueologia fazia e arranjar uma solução para melhorar, caso fosse preciso, ou então deixar estar. Porque como era um sítio muito grande e havia materiais paleolíticos e mesolíticos, era assim uma grande mistura de materiais, também era muito grande. Neste sítio, por acaso, também se encontrou vestígios romanos. Não aqui nesta zona, mas até saiu nas notícias e tudo. Mas pronto, continuando. O sítio do Restelo, mesmo nas traseiras do estádio Futebol Belenense, também com o mesmo objetivo da anterior, ir à escavação, observar a metodologia que a empresa estava a realizar e adotar novas metodologias ou manter as mesmas. E metodologias, estamos a falar de metodologias de escavação, por exemplo, se estavam a registrar bem o material, novas formas de registrar melhor, tanto, por exemplo, poderia ser com recurso à estação total ou sem estação total. E a seguir temos esta aqui no Parlamento de Algarvio. Não foi propriamente um sítio, não é um sítio como os anteriores, apesar de ser ainda mesmo um sítio arqueológico, mas neste caso era para datação por OSL. Não exatamente no sítio, mas como o sítio estava próximo de dunas, era datar essas dunas para perceber as alterações que poderiam implicar no próprio sítio. E por acaso foram 2 sítios mesolíticos, o Castelejo e a Rocha das Gaivotas. De seguida está a base de dados endovélicos. Esta foi mesmo a última atividade a ser desenvolvida,
que se desenvolveu de 14 de fevereiro a 11 de março de 2022, e o objetivo foi introduzir os dados da Carta Arqueológica de Almada, um trabalho que foi feito pela equipa de Arqueologia Municipal, e a base de dados endovelic está acessível a todos, e basicamente este trabalho era comparar o trabalho já realizado com o da Carta Arqueológica, porque muitos dos sítios da Almada foram descobertos pelo próprio Centro de Arqueologia da Almada na década de 80 e 90, e com a Carta Arqueológica a equipa foi para o terreno, e então o trabalho foi primeiro comparar a ver se a informação batia certo, se não bater certo, ou acrescentar ou modificar. E aqui é um esquema todo como é que funciona a base de dados em Dovel. Mas uma pessoa, quando agora for visitar a base, só consegue ter esta parte dos sítios, dá para filtrar também por zona geográfica, por concelho e por período cronológico do Paleolítico, Neolítico. Isto tudo é o trabalho que está por trás e a maneira como foi desenvolvido. E a seguir temos a análise dos projetos PIPA, são projetos de investigação plurianual de arqueologia, que pertence à parte da arqueologia de gestão. Este trabalho normalmente é feito pela equipa técnica do património cultural, e o que eu fiz foi basicamente um exercício de treino, porque quando eu fui analisar estes projetos, eles já tinham sido analisados pela própria equipa técnica e também já tinham sido aprovados. Então, o que é que isto é? Isto basicamente são um investigador vai submeter à tutela do património todos os campos para poder iniciar o trabalho. Por exemplo, aquele do abrigo de Lagar Velho, como expliquei. Isto tem em si muitas normas, como quem são os investigadores responsáveis, qual é o tempo de duração, o que é que vão fazer em concreto, se têm meios, se não têm, se é preciso financiamento, como é que vão publicar, e tudo isto está assim legislado. E o meu trabalho foi ver se estava tudo em ordem, se tinham todos os campos preenchidos corretamente, se, por exemplo, a equipa responsável tinha mestrado, porque é obrigado pelo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos ter mestrado ou licenciatura, mas é preciso ter muita experiência, e o meu trabalho foi esse, foi ver se estava tudo em ordem, e estava, e foram dois projetos. Um foi o VIDA, que era a nova Carta Arqueológica do Castelo de Vida, que implica muita prospecção no terreno, e o outro foi o acrónimo SAND, Sarilhos Grandes entre Dois Mundos. O SAND também foi um projeto de arqueologia de investigação, e os relatórios das atividades também fazem parte do contexto de gabinete, como eu expliquei ao início, e aqui a representação da organização dos relatórios. O meu relatório de estágio no final teve, além do relatório com a descrição de todas as atividades, teve como anexo o relatório completo de cada atividade, por isso também era preciso organizar tudo muito bem. E estão representadas as atividades complementares, um exemplo de cada uma. Estas atividades, como o próprio nome indica, não estavam no plano de trabalhos inicial, mas como foram realizadas durante o período de estágio, foi aqui incluída. Uma delas é esta aqui, que é a Arqueologia Pública no Lagar Velho, em que auxiliei os investigadores, tanto nas visitas guiadas, aqui estou eu, não consigo ver o meu rato, desculpem, estou eu aqui a explicar às pessoas o que é que os meus colegas estavam aqui a escavar, mas também auxiliei nas próprias atividades que foram realizadas nesse dia. Por exemplo, aqui este colóquio, Vila Nova de São Pedro, onde eu participei como voluntária no secretariado. O curso de Introdução à Arqueologia, como o próprio nome indica, foi aprender o que é que era isto da geoarqueologia, basicamente é a geologia aplicada à arqueologia, perceber os contextos, o sedimento. E, por exemplo, aqui o workshop de fotogrametria foi aprender o básico de um programa que se chama ArcGIS Metashape. E a fotogrametria basicamente é colocar fotografias em 2D para 3D, mas o programa é que faz isso. É só preciso ter várias fotografias, neste caso era uma peça arqueológica, de uma mesma peça, de vários ângulos, e quanto melhor a fotografia, melhor vai ficar depois
a própria fotografia em 3D, se é que me faço entender. Isto aqui não era. Isto aqui foi mais ou menos o início, por isso é que vem aqui estas partes focadas, ops, mais uma vez, e aqui esta bolinha do próprio programa que também dá para rodar, dá para ver para a frente, para trás, para o lado. E como no final o, o estágio cumpriu o seu objetivo de contactar com a arqueologia e com os arqueólogos e aprender mais sobre o que era isto de ser arqueólogo. Foram muitas atividades, múltiplas aprendizagens. Eu considero que foi um sucesso pela aprendizagem mesmo, gostei imenso. E no caso, e afinal, o que é a profissão de arqueólogo? Porque o objetivo disto tudo era descobrir o que era o arqueólogo. Então, o arqueólogo pode ir para a arqueologia empresarial, com os contextos de categoria C que eu expliquei, pode ir para a arqueologia de gestão, que era, não é só analisar processos, mas também, por exemplo, a parte do inventário, a investigação, que é o mais comum, que é escavar, estudar, e a própria valorização cultural, como por exemplo os dias abertos. E estão aqui representadas mais ou menos uma atividade de cada sítio. Esta, por exemplo, é aquela atividade da base de dados do endovélico. Aqui é o inventário. Aqui são os contentores que eu andei a trabalhar, o computador. Esta parte aqui era a coleção de referência da Osteteca do Largo. Aqui o laboratório do Abrigo do Lagar Velho. E esta parte é uma vista da atividade do Parlamento de Algarvio. E penso que está tudo. Se tiverem alguma questão, foi muita gira arqueológica, por isso, se tiverem alguma questão, podem colocar. Obrigado! Obrigada, Mariana. Abrimos então agora o espaço das perguntas de quem está a assistir, estejam à vontade. Está bem. Posso começar? Está bem. Estou muito impressionada, Mariana. É muito vasto e abrangente o que vocês fazem vários estágios, não? É mesmo, é mesmo muito variada, sim. E tu fizeste um balanço final, não? Mas eu quero perguntar mais uma vez sobre o que tiraste tu destes estágios. Então, primeiro foi a parte da arqueologia ter muito mais oportunidades do que aquela que eu achava, porque normalmente a profissão de arqueólogo normalmente está muito mais ligada à investigação, ou arqueólogo da Câmara. E como o estágio foi mesmo essa diversidade toda de ramos, por assim dizer, que o arqueólogo pode ir. E, e qual era a outra pergunta? Esqueci-me, desculpa, Eva. Né? O balanço final. Eu por acaso eu gostei muito mesmo do estágio por essa abrangência toda. Foram muitas atividades e como eram assim todas muito diferentes, eu gostei disso, de aprender sempre um bocadinho mais sobre cada coisa, porque não foi assim aquela, por exemplo, da base de dados do Endovela que foi um mês. Por isso deu mesmo para perceber como é que se faz todo o processo, não foi só uma coisa de uma semana em que quase que não dava para aprender nada. Por exemplo, essa como foi um mês e quase todas foram assim, tirando aquelas de ir ao terreno e adotar a melhor metodologia. Normalmente essas era só de um dia, mas mesmo assim também dava para perceber o que é que se fazia lá, ou seja, em cada sítio e no contexto da obra. E pronto, Uhum. acho que respondi, mas se quiseres novamente fazer a Sim, pergunta. sim. Quis só fazer mais uma pergunta, é o que gostaste mais e o que gostaste menos. Então, o que eu gostei mais foi a escavação no abrigo do Lagar Velho, mas eu quando fui escavar, eu já tinha escavado no sítio 2 anos antes. Mas eu gostei muito dessa, porque é o sítio, uma pessoa já conhece o sítio, já conhece as pessoas, por isso é quase assim como uma espécie de segunda casa. E não foi assim a atividade que eu gostei menos, mas aquela que eu senti mais dificuldade foi aquela quando eu ia aos contextos de categoria C, adotar a melhor metodologia em cada escavação. Eu essa parte senti que faltava assim, precisava de mais experiência. Por isso, não é tanto não gostar, mas era aquela que eu senti que estava
não é bem menos capaz, mas foi assim a mais difícil para mim, porque Hum. era suposto, claro que estava sempre acompanhada pelas minhas orientadoras e tudo mais, mas era assim, era mesmo assim, era difícil, porque nós tínhamos que chegar lá e, por exemplo, não é que isso fosse acontecer, mas se nós adotássemos uma má metodologia, depois o sítio ia ser destruído, por isso toda aquela informação perdia-se, por isso aquilo era assim muita responsabilidade. E, e era isso, não é tanto não gostar, mas foi assim a mais difícil. Não. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre o estágio, mas vou fazê-la em último lugar. Antes vou fazer duas perguntas de pormenor que eu não percebi. Uma Sim. é, a certa altura, tu falas de crias de uma determinada espécie. Também quis fazer O que é isso. que crias eram essas? Ou que espécie? Ah, aquela da osteoteca do Larque. As duas crias. Duas Ah, crias e depois foram cozer ou não sei o quê. ah, Fiquei sem perceber. Sim, eu também. querem mesmo? É assim. Sim. Mas querias de que? Ah, são leitões, pronto. Se os Leitões? crófados Leitões. domésticos. Sim. Ah, leitões, sim. Mas o Duas, que é, duas crias de porco, leitões, pronto. mas o que é que elas fazem na arqueologia que eu não, não estou a apanhar? Então é assim. As crias não foram mortas para a atividade, mas basicamente as crias estavam mortas e o trabalho é tirar tudo, peles, ossos e tudo mais, e pôr nos banhos de enzima e deixar aquilo secar, e depois aquilo no final vai. O objetivo daquilo é ter uma coleção de referência, como eu expliquei Vocês na. não encontraram estas crias numa escavação, mas Não, 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 não. foi mesmo uma arqueologia experimental, no Sim, fundo. basicamente Sim, foi. São sim, crias que morreram, não digo agora, mas sim. e é um protocolo que lá está com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona, e o Uhum, objetivo depois é ficar naquelas gavetinhas que eu mostrei logo ao início do slide da arqueozoologia. E uhum, aí é que já dá para comparar. Essas uhum, coleções de referências, o importante disso é isso. É essa parte da comparação. Um arqueólogo encontra, por exemplo, um osso de fauna e vai ao LARC e vai comparar para depois saber qual é a espécie. uhum. E Por o, isso é que o LARC, aparece o cão, não é? Também. como? Por isso é que aparece o cão e aquela réplica do esqueleto humano também. Sim, exatamente. Por exemplo, essa réplica, lá está, é coleção de referência também. Uhum. E essa parte é muito importante, porque às vezes no campo só se Uhum, encontra o osso e depois não sabe qual é a espécie, nem uhum, se é bebê, se é adulto, e é possível no LARC comparar para depois chegar à conclusão se Uhum. no uhum. sítio. Sim. Outra pergunta de pormenor. Eu já ouvi várias vezes os arqueólogos falarem em endovélico, mas é assim uma Ah, espécie sim. de linguagem entre eles. Eu ainda não apanhei o que é quer dizer endovélico. Ah, eu tenho. Eu também não sei ao certo, mas tem a ver com os deuses romanos, se não me engano, ou com gregos. Eu Ah, não tenho bem certeza. uhum, Mas eu uhum, presumo que seja na onda do deus Mitra ligado ao Sol. Uhum. uhum, Mas como eu disse, a base de dados endovélica está mesmo disponível. Basta só ir ao Google e se calhar escrever endovélica arqueologia e dá para pesquisar por sítio, por concelho, por cronologia. É muito interessante porque depois tem lá uma ficha do sítio, às vezes tem a localização. Uhum. sim. Ah, Está já a investigar. sim, eu já fui. Eu acho que sim, eu também não sabia. Sim, sim. Sim, 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 Não, sim. eu achei, e agora a pergunta mais Hum, abrangente, eu achei hum, que o estágio foi muito rico, tem uma variedade de vertentes enorme. Até eu gostava de já ir estagiar, para com tantas coisas interessantes e diversas, só que não tenho a base que tu tens. Tu tens uma base académica que eu não teria, portanto não conseguiria estagiar. Pá, era chumbado logo. Pronto, ok. Mas eu achei fiquei a perguntar, mas será que todos os estágios de arqueologia são assim? Tão ricos? Isto é uma espécie de padrão em que todos todos os que saem da arqueologia como estudantes têm que passar por um estágio tão diverso? Ou há outros estágios um bocado diferentes? Quem é que organiza isto? Eh, Fiquei com Normalmente curiosidade. os estágios não costumam ser assim tão diversos. Não é como eu tenha sido especial, mas por acaso até foi.
porque a ideia era como era experimentar a profissão de arqueólogo e o que é que um arqueólogo faz, como um arqueólogo faz tanta coisa, pode fazer tanta coisa, então foi essa diversidade toda. Mas normalmente os estágios às vezes até pode ser só estudar os materiais de uma coleção, depende um bocado do que é que o aluno quer e do orientador e também da instituição. Mas basicamente cabe muito ao próprio aluno escolher o que quer para o seu estágio e onde quer fazer. Por exemplo, há estágios em museus também, que eu acho muito interessante. Há estágios também em arqueologia de empresa, que basicamente é escavar naqueles contextos de categoria C que eu estive a explicar. E há uns que também pode ser só estudar assim uma coleção, mas estudar uma coleção é mais uma tese de mestrado, mas não, Uhum. não é preciso ser assim tão minucioso, digo eu, mas lá está, depende um bocado do que o próprio aluno quer e qual é o seu objetivo e da própria instituição. Mas os estágios, o meu foi muito diverso, mas a realidade é que também há estágios para um pouco de tudo. Uhum. Quanto tempo E é que é, durou? Quanto- o meu durou um ano, foi de 1 de março de 2021 a 11 de março de 2022. Mas a Uhum. ideia principal dos estágios é ser assim mais prático, porque normalmente uma tese de mestrado está mais para a vida de investigação, normalmente é analisar uma coleção ou um sítio no seu total, e assim o estágio é sempre mais prático. Uhum. Uhum. Sim. Tu também usaste, tu montaste desenhos. Estes desenhos são teus? Fizeste tu? Aquele dos núcleos era meu, mas foi só para estudar, por assim dizer, como é que eram os núcleos e para depois comparar com a coleção de inventário dos Concheiros de Toledo. Foi Sim, o sim. sítio arqueológico que eu inventariei. Se calhar não expressei bem, mas aquele dos núcleos foi, o resto não. Ah, ah, sim. Mas hoje em dia usa-se muito também o computador, não? Para fazer desenhos. Sim, Mas eu acho que quando tu estás aqui a escavar no campo e queres fixar uma coisa, tens de desenhar mesmo. sim, normalmente, por exemplo, normalmente a fotogrametria, normalmente até, eu normalmente nunca vi, mas acho que a fotogrametria também pode ser através da planta da própria escavação, Uhum. mas isso dá mais trabalho, mas se calhar foi um mau exemplo. Mas há o Illustrator, o Adobe Illustrator é um programa que faz tintagem de desenhos e assim, esse parte do desenho que o arqueólogo faz no campo, desenha à mão, digitaliza e depois o próprio programa dá para tintar. Uhum. E, e depois quando um artigo sai, aqueles desenhos todos que vocês veem nos artigos arqueológicos vêm normalmente esse programa. Há outros parecidos como o Corel. Mas sim, o arqueólogo passa muito pelo desenho, apesar de agora haver tecnologia, Uhum. porque no campo é sempre mais fácil desenhar à mão do que Uhum. andar à procura de eletricidade ou o que seja para. É verdade. Sim. Ah, uhum. Sim. Aham. Se mais ninguém faz uma pergunta, tenho mais uma pergunta, se calhar um pouco complicada, falaste de vestígios humanos, não? Os vestígios humanos também aparecem frequentemente numa escavação. Hoje em dia há muito debate sobre como se deve lidar, especialmente quando se vai ao arquivo, etc., com vestígios humanos. Antigamente foram arquivados e pronto. Hoje em dia levanta-se mais questões também mais sensíveis, mais de ética sobre vestígios humanos. Também falaram sobre isto no estágio? Quer dizer, não falaram, mas eu já sabia. Se calhar é a Sim. experiência da faculdade, mas para já, normalmente, quando há um vestígio humano, não é um arqueólogo que escava, é um antropólogo. Uhum. E, por exemplo, um vestígio humano do Paleolítico não levanta assim muita questão. Normalmente, o que levanta a questão que eu já ouvi em conferências são os vestígios, por exemplo, quando se vai escavar um cemitério assim muito recente, por exemplo, do século XIX ou XX, levanta mais questões porque os familiares ainda estão vivos. E aí é que reside o problema, entre aspas. Mas, normalmente, tanto um arqueólogo como um antropólogo são cientistas sociais, por isso obedecem sempre ao método e tratam um esqueleto humano como quem trata uma cerâmica, mas sim, eu confesso que há sempre assim muita polémica, mas
Ao fim e ao cabo, é ciência e estamos a descobrir mais sobre o nosso passado. E agora, no âmbito das restituições, não? Das restituições também levanta-se muitas vezes esta questão e são também pedido restituições de vestígios humanos, não é? Sim, é Sim, verdade, mas não tenho assim nenhuma solução para isso. sim, é Não sei como é difícil. que se iria solucionar. Sim, é difícil, sim, sim. Mas também mostra a diversidade de questões um arqueólogo tem de enfrentar. Sim, é verdade. Mas normalmente também, como escrevemos assim, é muito antigo, normalmente. Mas Hum, isto também, tanto poderia ser com restos humanos, como diria com uma cerâmica, não é? Por exemplo. hum, Agora também se fala muito na arqueologia contemporânea. Possivelmente, por exemplo, se fôssemos escavar uma casa onde os familiares ainda estejam vivos, se encontrar cerâmica, acho que também iria levantar o mesmo problema, porque ao fim e ao cabo é o sim, património de uma família, mas também é o património de todos nós, por isso não sei. sim, Acho que é sempre muito controverso, acho que nunca há uma solução ideal. sim. E podes falar-nos quais são os teus desejos para o teu futuro profissional? O que tu gostarias de fazer? Ah, eu gosto mais da parte da valorização cultural, Aham, a parte mais de explicar às pessoas o que é arqueologia, fazer visitas guiadas, as nossas atividades do Centro de Arqueologia de Almada também, como a uhum, do dia aberto. Gosto mais dessa parte, uhum, uhum, mas uhum. o futuro é sempre uma incógnita, não Sim, é? mas para falar sobre todas estas coisas precisas deste conhecimento que adquiriste, não? Claro, sim, e eu acho que vai ficar sempre comigo. É uma palavra muito forte, mas até acho que tudo o que eu aprendi na faculdade e mais tudo o que aprendi no estágio, mesmo que não siga assim uma via de arqueologia de investigação ou de gestão, acho que vai ser sempre preciso e acho que também vou sempre aprender mais com o dia a dia. Tá bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão a fazer. Não? Então, nesse caso, agradeço a presença a todos, e ficamos por aqui e contamos ver-vos na próxima conversa com os sócios e amigos. Já tem data marcada, certo, Epa? Sim, Sim, 30 de maio. 30 de sim. maio. Sim. Obrigado, Até Mariana. lá. Muito obrigada, Mariana. Obrigado, Foi mesmo muito interessante. Sim. obrigado.